Meus irmãos, a paz do Senhor, nós louvamos a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar na sua santa presença, agradecendo a Ele pela sua misericórdia e graça. E queremos nesta oportunidade trazer aqui uma breve reflexão, como introdução, no santo texto da palavra do Senhor para a nossa meditação. O versículo que está escrito no capítulo 12 de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13 e 14, que diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Versículo 14: porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Baseado nesse texto, nós queremos trazer uma introdução no tema os 5 maiores juízos. Todos sabem que estamos vivendo tempos difíceis e que muita coisa está acontecendo, e por que não dizer que está contribuindo para que muitos não creiam na palavra de Deus. É tantos escândalos, tantas pessoas que a gente denota muita confiança e de repente a gente vê se desviando da verdade. E baseado nisso, muitos têm tratado com certa discrepância a palavra de Deus. E resultando nisso, muitos não estão preocupados com o que a palavra de Deus diz com relação ao futuro da humanidade. Mesmo sabendo que Deus é um Deus misericordioso, longânimo, e que está sempre pronto a perdoar as transgressões, as pessoas se afastam, as pessoas se envolvem com tantas coisas, mas deixam de se preocupar com o futuro, que é um futuro, e podemos dizer que diante do cenário que estamos vivendo, é um futuro bem próximo que vamos ter por aí. E muitos não estão interessados a reconhecer o autor da vida, Jesus Cristo, que derramou suas últimas gotas de sangue para redimir a humanidade dos seus pecados. Para tanto, a rejeição é que o juízo de Deus sobre este mundo ímpio não tardará. Não vai nadar. O juízo de Deus vai acontecer a qualquer momento. Tudo que fizemos aqui, tudo que realizamos, vai entrar em julgamento. Então é essa intenção que nós queremos atingir, ou seja, o objetivo que queremos atingir em trazer para você assuntos sobre os 5 maiores juízos. E o primeiro juízo foi sobre os nossos pecados. É o maior e mais abençoado juízo. Ele caiu pela vontade de Deus sobre seu Filho, quando tomou sobre si, na cruz, os nossos pecados, conforme Romanos capítulo 4, versículo 25, e outros textos que arremetem a esse assunto. Então, o primeiro juízo foi sobre os nossos pecados, as nossas culpas, a nossa incredulidade, os nossos erros. Primeiro juízo. E ele recaiu, o reconhecimento que devemos ter, recaiu sobre Jesus.
Jesus que levou sobre si. Conforme o profeta Isaías, ele enfatiza com grande propriedade, no capítulo 53. Relata aqueles fatores que Jesus ia padecer por nós. O segundo grande juízo é o juízo dos crentes, ou seja, das obras, que realizamos. E vale salientar que cada passo, cada palavra, cada atitude, tudo que fazemos aqui está registrado e vai entrar em julgamento, vai ser julgado. Vai ser julgado, conforme 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 10. Acontecerá quando acontecerá? Acontecerá após o arrebatamento da igreja, dos fiéis, daqueles que temem a Deus, daqueles que estão na sua presença. E ali vai haver lucro ou perda. É o resultado final desse juízo. E em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 13 e 15, relata muito bem sobre isso. Quando muitas obras serão queimadas, muitos, serão provados, as obras serão provadas como ouro, e muitos serão salvos como pelo fogo. Terceiro juízo, juízo sobre o povo de Israel. Capítulo 24 de Mateus relata sobre isso. Acontecerá através de muitas perseguições durante a grande tribulação. Deus julgará o seu povo por rejeitar o seu filho. Nesse período de juízo, alguns se converterão. Veja só, eu quero chamar sua atenção aqui. Primeiro juízo sobre os nossos pecados. Segundo juízo das nossas obras, onde iremos comparecer diante do trono, diante do trono de Jesus, e seremos ali julgados, conforme 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Terceiro, juízo sobre o povo de Israel. Veja que houve um primeiro momento em que o povo teve a oportunidade de reconhecer os seus erros. Jesus veio, encarnou, levou sobre si os nossos pecados, dando oportunidade ao homem, conforme João, no capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O primeiro juízo é a oportunidade que Deus deu ao homem para que ele reconhecesse os seus pecados. Tendo reconhecido, formou-se a igreja, tornou-se membro do corpo de Cristo. E observamos o terceiro juízo, o povo de Israel, uma rejeição que ele, conforme João, ele nos diz que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A rejeição partiu dali, Partiu dali, não crendo em Jesus como o Salvador, como o Messias. E esse juízo vai recair sobre Israel na era do anticristo, no tempo em que o anticristo estiver reinando aqui por 7 anos, isso acontecerá após o arrebatamento da igreja. A igreja não irá passar por essa fase, porque a Bíblia nos relata isso, que Deus vai nos dar livramento, conforme Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Vamos ver o que é que diz? Apocalipse, capítulo número 3, versículo de número 10. Deixa eu colocar aqui o óculos para a gente
13:10, e diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Está aí. O grande livramento do Senhor está registrado aí. O grande livramento que Deus vai dar àqueles que reconheceram os seus erros, reconheceram Jesus como seu Salvador e se converteram a Ele. A sua misericórdia, a sua graça ter nos alcançado você, não é verdade? E ainda há tempo. Jesus, ele ainda está salvando, né? Jesus ainda está convertendo, Jesus ainda está curando. No quarto juízo, o juízo de Deus sobre as nações, conforme Mateus, capítulo 25, versículo 31 ao 46. Esse juízo realizar-se-á na vinda de Cristo em glória. Bendito seja o nome do Senhor. Conforme Apocalipse, capítulo 19, verso 11 a 15. E segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Então Deus julgará as nações por causa das crueldade cometida sobre Israel, porque ele chama Israel de seus irmãos. Veja só, o quarto juízo, ele vai acontecer sobre as nações. Quarto juízo, quando Jesus vier em glória junto com a igreja para livrar Israel, glória a Deus, da grande perseguição, que hoje Israel não sofre, é verdade, sofre algumas perseguições, mas como a perseguição que será no tempo do anticristo, que a igreja não estará aqui, Jesus vai vir com a igreja em glória para livrar Israel, vai ser o último ponto, né? Vai ser o último escape de Israel. Aí quando Israel vai acreditar em Jesus como Messias, vai ser nesse grande juízo, que é o juízo sobre as nações, que todas as nações, o anticristo vai fazer com que todas as nações, ainda hoje, o povo de Israel, ele é foco, é como se fosse o centro do mundo. Então o povo, toda a nação, o anticristo vai colocar toda a nação contra Israel. Por quê? Porque quando o anticristo se revelar, ele vai querer que todos o adorem. Só que o povo de Israel e aqueles que se converteram na época dessa grande tribulação, que é a época do anticristo, eles não vão adorar, porque ele já reconhece Jesus como seu Salvador. Ele é algo estranho para eles se dobrarem diante de qualquer outra coisa a não ser diante de Deus. Então o povo de Israel vai rejeitar essa situação. Aqueles que ficaram para a segunda ressurreição, aqueles que vão se converter nesse período, eles vão também reconhecer e não vão se dobrar diante do anticristo, diante do reino do anticristo, diante da autoridade que o anticristo ele vai propor naquele momento. Então ali vai haver uma guerra, ele vai colocar as nações contra o povo de Israel, e todos aqueles que rejeitarem adorar e terem um sinal da besta, eles vão ser perseguidos até a morte. Vai ser triste nesse momento, né? Então é importante eu salientar para você, dizer para você e a gente meditar nisso aí, é que temos que aproveitar esse momento em que Deus está nos dando, que o Espírito Santo ele está nos ajudando, mesmo com nossas falhas, com nossos defeitos, com nossas dificuldades, ele está nos ajudando, nos levando ao portal da graça, nos levando a chegar à entrada do céu ou seja, a participar da primeira ressurreição, porque na segunda vai ser muito pesado. Muitos não vão suportar, muitos vão voltar atrás. Esse é o quarto juízo. O último juízo de Deus será sobre os mortos, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Será perante o trono branco, e todos cujo
o nome não estão escritos no livro da vida, serão lançados para dentro do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eu quero trazer uma breve reflexão nisso aí, é que muitos que já morreram, muitos que já se foram, já nos deixaram, né? Já saíram deste mundo, muitos deles partiram com Cristo. E onde é que eles estão? E outros partiram sem Cristo. E onde é que eles estão? Perceba, os que partiram com Cristo estão no paraíso, né? No descanso, esperando o último momento, esperando a chamada final. E os que partiram sem Cristo estão também no Hades, esse lugar onde não estão no inferno ainda, não estão no inferno, porque o inferno, o lago de fogo, será no final. Então ninguém ainda está no inferno, ninguém ainda está no céu. Estão aguardando, uns no paraíso e outros em uma outra dimensão, né? Em uma outra dimensão fora do inferno, não estão no inferno ainda. Então, para trazermos uma conclusão com relação a isso, não tem como, escute isso, não tem como escapar desse juízo. Todos nós iremos participar desse juízo. São cinco maiores juízos. E todos nós vamos participar. Só que a diferença vai ser que alguns irão participar desse juízo para receber galardões, né? Para receber seus prêmios pelo que fizeram aqui na terra, pelo que fizeram de bom, né? E por fim receber a vida eterna. Outros vão participar do juízo para condenação, aqueles que não foram encontrados escritos no livro da vida. Então não tem como escapar. Esse juízo dos galardões não será para a condenação, mas será para ser galardoado, né? O juízo que é o segundo juízo. É o segundo juízo que iremos comparecer, não será para a condenação. Então, será para a recompensa que praticou em prol do crescimento da obra de Deus nesse mundo. Se for ímpio, né? Se for ímpio, afastado, não haverá recompensa, mas uma ardente expectação, né, de juízo o aguarda, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e que fiquemos meditando nessa palavra, colocamos ela no coração, né? Meditar, mastigar, comer, né? Viver ela e ser fiel a Deus, para participarmos daquele banquete maravilhoso lá na glória, junto com o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Não esqueça de deixar o seu like, tá? No nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, fique à vontade. Deus, ele sempre tem uma palavra para você. E quem sabe relatar sobre esses 5 maiores juízos era algo que você precisava escutar. Medite nisso. Diga: eu não quero participar do juízo do grande trono branco, sendo julgado pelo que eu deixei de fazer. Então vou fazer a obra de Deus e crescer na presença do Senhor para aquele grande dia que nos aguarda o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Fique com Deus em nome de Jesus.